Bom, pessoal, o assunto de hoje a ser tratado é população, que é um tema recorrente nos vestibulares. Essencialmente, quando a gente fala da população no seu nível de demografia. A demografia seria a ciência relacionada ao estudo de população. Porém, esse termo população ele é um tanto quanto ambíguo. Por que ele é um tanto quanto ambíguo? Porque quando a gente fala de população, a gente pode relacionar qualquer grupo de seres vivos. Por isso que existe uma vertente no estudo de população, que são os teóricos marxistas, que preferem relacionar o termo como relações sociais, que trata de forma mais pungente a relação entre as pessoas. Porém, o estudo de demografia, que é o que nos coloca aqui, envolve conceitos tanto biológicos, como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, fecundidade, nupcialidade, entre outras coisas, como conceitos econômicos da população, ou seja, população economicamente ativa e população em idade ativa. Esses dois conceitos econômicos estão relacionados à população que está efetivamente exercendo uma função remunerada e uma população que está apta a trabalhar, ou seja, a entrar no mercado de trabalho. Correlacionando esses conceitos econômicos de população, os organismos multilaterais, assim como os organismos estatais, eles fazem esses estudos econômicos para poder promover com maior força as políticas públicas para favorecer a população. Através do PI e do PEA, por exemplo, você pode retirar a taxa de desemprego. Então, através desse mecanismo, é que os governos conseguem realizar suas políticas públicas com maior efetividade. Uma outra constância que se coloca no estudo de população é o pretexto das teorias. Surgiram durante vários períodos históricos teorias populacionais que vieram para dar explicação e suporte às características de desenvolvimento. Dentre isso, surge a teoria malthusiana, que estuda a população essencialmente pela questão matemática do PA versus PG. Né? Voltando à ideia das teorias, o que tinha em mente o desenvolvimento dessas teorias populacionais? Essencialmente o controle da pobreza. Já no século XVIII se percebe que o excesso populacional ele já não é tão interessante para o desenvolvimento socioeconômico. O desenvolvimento em si, econômico e social, uma ideia de racionalismo para poder promover melhor as questões entre população e ambiente e interesses de grupos sociais. Isso é o que vai ser colocado em relação à formulação de teorias. Voltando à teoria malthusiana, foi formulada por um pastor anglicano, protestante, o Sr. Thomas Robert Malthus, no início do século XVIII. A ideia dele era dizer que a população crescia num ritmo de PG, ou seja, progressão geométrica, um ritmo muito acelerado, e os recursos alimentares em ritmo de PA, ou seja, estava havendo um descontrole, um desbalanceamento entre o ritmo de crescimento da população e dos recursos alimentares. Essa teoria ela foi proposta durante o período da Revolução Industrial. Uma outra teoria que veio para explicar a estrutura da população é a teoria neo-malthusiana. O radical neo já dá a ideia de novo, é a retomada das ideias de Malthus. A teoria neo-malthusiana é do século XX, meados da década de 50, que propunha um jogo de interesses entre investimentos na economia e na sociedade civil. Né? Percebendo que nesse período havia o baby boom, ou seja, estava tendo uma grande explosão populacional, um grande número de nascimentos de crianças, isso poderia afetar o desenvolvimento dos países. Os demógrafos dos países desenvolvidos, principalmente da Organização das Nações Unidas, propôs aos países pobres que controlassem o ritmo de crescimento da população. Como? Investindo na economia e deixando os setores sociais à míngua. Uma outra teoria que vem para dar suporte, que faz crítica aos modelos anteriores, é a teoria marxista ou reformista. Na verdade, ela não se configura muito como uma teoria, porque o Karl Marx, filósofo alemão, do século XIX, ele não falava muito de população, e sim de relações sociais. Então, os teóricos marxistas, eles falam que, para você controlar a pobreza, você deve dar acesso ao desenvolvimento, especialmente à educação.
e se torna como uma crítica essencial ao capitalismo, que para os teóricos marxistas, o problema da pobreza da população está essencialmente ligada ao capitalismo como modo de reprodução da sociedade e da economia.